Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bia e eu vou dar o curso de História da Música e Teoria Básica pra vocês, tá bom? A gente vai começar bem do comecinho mesmo. Afinal, desde o aparecimento do homem na Terra, a música já tem um papel importante na vida do ser humano, com funções religiosas, sociais, políticas, culturais e principalmente artísticas e educativas. A história da música começou com a história do ser humano. Por isso, a gente vai começar com a música na pré-história. Pra gente entender direitinho como isso funciona, na verdade, como funciona todo o curso de História da Música, a gente tem que olhar pra historiografia. Ela adotou uma linha do tempo que vai dividir os períodos históricos da seguinte forma. Pré-história, que é das origens do homem até 4000 a.C., Antiguidade, que é de 4000 a.C. até 476 d.C., a Idade Média, que é de 476 d.C. até 1453, a Idade Moderna, que é de 1453 até 1789, e a Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias de hoje. É assim que a gente vai separar o tempo. No momento, a gente está na pré-história, das origens do homem até 4000 a.C. A pré-história, que também foi chamada de Idade da Pedra, é o período do aparecimento do homem até o surgimento da escrita, que aconteceu em 4000 a.C. Agora, sobre a arte do homem da pré-história. O homem Cro-Magnon, que é o Homo sapiens sapiens, que já é bem próximo da gente, ele já fazia sua arte, principalmente pinturas nas paredes, as pinturas rupestres. Nessa época, a arte tinha um caráter místico, era uma coisa bem ligada à religião, ligada a rituais. O artista, ele pintava na parede, o homem Cro-Magnon pintava na parede, reproduzindo os animais da forma como ele entendia, da forma como ele percebia esses animais, que normalmente eram feridos, mortos, com a convicção de que a partir dessa reprodução eles iam ter sucesso na caçada. Então eles iam lá pintar um animal morto, que para eles significava sucesso na caçada. Se eu tô aqui pintando esse animal morto, significa que eu vou ter mais sorte e vou conseguir matar mais animais, como esse que eu matei na pintura. Além dessas pinturas rupestres, os artistas do Paleolítico Superior também esculpiam. A maioria das obras eram imagens femininas, com seios bem volumosos, o ventre bem saltado e a nádega bem grande. Provavelmente era uma glorificação à fertilidade, a imagem da mulher glorificando a fertilidade. No período neolítico, surgiu a agricultura e a domesticação de animais. E o homem passou da vida nômade para a vida sedentária, ou seja, ele começou a criar acampamento, criar pequenas cidades, vilinhas, ele ficava ali, plantava alimentos e tudo mais. Plantando alimentos, veio a necessidade de armazenar esses alimentos. E aí ele começou a criar peças de cerâmica, que no começo eram só para armazenar alimentos e depois se tornou um objeto de decoração também. Agora, sobre a música em especial. Os musicólogos, a maioria pelo menos, eles falam que a música é um privilégio da espécie humana. Ou seja, a música só surgiu por causa do surgimento do homem no planeta. Se o homem não tivesse existido, a música também não existiria, porque a música vem do homem. No começo, bem no início, lá na Idade da Pedra, como a gente está falando, o som musical era uma imitação do som dos animais e dos sons que ele ouvia na natureza. Ele tentava reproduzir aquilo que ele ouvia. Então, o canto dos pássaros, o estrondo do trovão, o ruído do vento. Depois, ele descobriu que mudando a abertura da boca, ele conseguia produzir sons diferentes, o que pode ter sido o primeiro contato com o canto, por exemplo. Ele também percebeu que assoprando ossos furados, ou batendo palmas, ou percutindo em peles esticadas, ele podia produzir sons diferentes. Essas todas são hipóteses que são levantadas e estudadas graças aos avanços das pesquisas arqueológicas, né? Que é o pessoal que fica lá cavando e procurando e entrando em cavernas, procurando coisas. Esses são arqueologistas e a gente tem esse conhecimento, essas hipóteses, graças a eles. E as musicológicas também, claro, que os arqueologistas trazem essa informação e os musicólogos e os antropólogos também estudam todas essas informações conseguidas. Agora, sobre os instrumentos musicais. Os mais antigos que foram encontrados, eles são do Paleolítico Inferior
e eles são flautas feitas de ossos e pedras. Esse instrumento, entre aspas, ele era provavelmente usado durante a caçada, ou para imitar os sons dos animais, ou para que os homens se comunicassem entre si. Já no período Paleolítico Médio, foram encontradas flautas com orifícios, que elas têm furinhos. O homem Neandertal, ele também já tinha contato com a música, criando sons para produzir música, ou para algum ritual ou dança. Além disso, ele também chorava pelos mortos, e ele fazia como se fosse um canto fúnebre, uns gemidos e grunhidos assim ritmados. Um dos primeiros testemunhos da arte musical foi encontrado na caverna Trois Frères, em Ariège, na França. Ela é uma gravura rupestre magdaleniana de mais ou menos 10.000 a.C. e ela representa um tocador de flauta ou de um arco musical, algo assim. Voltando para o período neolítico, vão aparecer os primeiros tambores e as matracas feitas de argila. Elas provavelmente eram usadas para rituais religiosos. Os tambores, eles tinham ornamentos, eles eram enfeitados, e as matracas, elas eram feitas com as formas de pequenos animais ou com a forma humana. Todas essas descobertas, elas nos fazem acreditar que existiu sim música na vida dos homens primitivos, dos homens pré-históricos. Só que tem uma questão que ainda não foi esclarecida, que esses instrumentos, eles eram usados como instrumentos musicais para produzir música, ou eles eram feitos para outras coisas, eles tinham outros usos. Isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu informação. Como vocês puderam notar, as informações que a gente tem sobre a música da pré-histórica, elas são bem restritas e elas são todas hipóteses. Porque assim, se a música existiu nessa época, não dá para imaginar como ela soava. E tem uma frase que é muito importante do Palen, que é: a música não é como a poesia ou pintura. Ela vive um momento e desaparece. E uma vez desaparecida, ninguém mais pode concretizá-la. A música, então, ela não é como um texto ou como uma pintura que fica lá para sempre. Ela acontece naquele momento e depois ela não volta mais. Não tem como você tocar a mesma música 2 vezes do mesmo jeito. Por isso que essas são todas hipóteses. Se a gente não tem documentos que digam como foi a música da pré-história, não tem como saber como ela realmente era. Mas existe essa hipótese de que ela existiu. Agora, um outro autor, que é o Candé, ele organizou as etapas evolutivas da música na pré-história, que vai ajudar a gente a entender como que aconteceu mais ou menos esse amadurecimento do pensamento musical do ser humano. Então, os antropóides do período terciário possuíam uma organização rítmica rudimentar. Em função dos movimentos vitais, realizava batidas com bastões, percussão corporal, sacudia ou entrechocava objetos. No Paleolítico Inferior, gritos como forma de expressão das necessidades elementares, imitação dos ritmos e ruídos da natureza pela bora e laringe. No Paleolítico Médio, início do controle da altura, intensidade e timbre da voz à medida que as demais funções cognitivas eram desenvolvidas, a emoção ou intenção expressiva. A gente pode notar aí que as coisas começam a ficar com um pouco mais de significado, já não é uma coisa só de sobrevivência, é também sobre rito, também sobre expressão. Paleolítico Superior, aquisição da consciência musical. O homem torna apto a falar, que é o domínio da linguagem abstrata, e a cantar. Acontece a criação dos primeiros instrumentos musicais capazes de expressão artística e de imitação dos sons da natureza de caráter mágico. Imitavam a chuva para atraí-la, por exemplo. No Paleolítico Superior e Mesolítico, aconteceu a criação de instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos que permitiam a produção de altura determinada. Há distinção entre o canto e a fala, e entre a dança e a música instrumental da expressão gestual sonorizada. No Neolítico, tem a criação de membramofones e cordofones. Membramofones são feitos com membranas, então são os tambores, e cordofones são feitos de corda, então instrumentos que têm corda. A partir do desenvolvimento e domínio do uso de ferramentas mais refinadas. Construção dos primeiros instrumentos musicais afináveis. E por fim, na Idade do Cobre e Idade do Bronze, tem a criação de instrumentos de cobre e bronze que permitiam uma execução mais sofisticada. Também aconteceu o surgimento das primeiras civilizações musicais com sistemas próprios de escala e harmonia. Então, a gente pode resumir que
A trajetória da música da pré-história, ela é baseada em hipóteses, primeiramente, e ela se resume na imitação de sons e ruídos da natureza, e também a imitação de sons que os próprios homens emitiam, então gemidos, grunhidos, palmas, o coração, por exemplo. Apesar disso, apesar de ser uma coisa que a gente chama de primitiva, a gente não pode negar que conforme o homem se tornava mais evoluído, tanto física quanto emocionalmente, a música também tinha essa mudança, ela também teve essa mudança junto com a evolução do homem. E para concluir, a gente fica com mais uma frase que eu acho muito legal também, que é do Steno, que é: desde a sua origem, a música é, portanto, uma linguagem superior. Não é a linguagem da razão e da vida cotidiana, mas a das grandes forças misteriosas que animam o homem. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Apesar de ela ser feita só de hipóteses e ser uma coisa meio imaginada e a gente não poder ouvir essa música, a gente consegue imaginar mais ou menos como que era. Na próxima aula a gente já vai ter mais um pouco de música, já vai conseguir escutar um pouco mais, mas espero que vocês tenham curtido e conseguido acompanhar tudo. Um beijo e até a próxima aula.